Ok, voltamos. Você parou e pensou no que eu te falei? Universidade Aberta do Brasil, regulamentação de educação à distância, e tenho certeza que, como você é um aluno aplicado, já foi até fazer uma pesquisa na internet para ver que legislação que tem nesse período aí de 1996 a 2007. Tem uma legislação muito importante, que é a 4059, que ela trata do semipresencial. Sim, toda instituição presencial pode oferecer 20% da sua matriz curricular de cursos reconhecidos à distância. Mesmo ela não sendo credenciada para a educação à distância, ela pode ter 20% da sua matriz curricular do seu curso oferecido à distância. Isso é legal. Isso diz o quê? Mas o que isso está mostrando? Que instituições presenciais podem oferecer uma parte dos cursos em EAD? Sim. E por que isso? Por causa do novo contexto educacional que nós vivemos. Esse aluno, que é um nativo ou um migrante digital, esse aluno está convivendo com as tecnologias. Já imaginou você fazer um curso de licenciatura em que você, em vez de toda noite para aula ou toda manhã para aula, você vai só 4 vezes por semana e o restante, aquele outro dia, você faz por atividades no ambiente virtual de aprendizagem? E você tem um conceito muito bom aí, que é a ubiquidade. Aquele conceito que estaria preso com o professor dentro da sala de aula, está num ambiente virtual de aprendizagem e você pode acessar esse conteúdo. Então, esse é o semipresencial, uma política estabelecida pelo governo, que teve uma legislação, uma portaria específica para atender as faculdades e universidades que não queriam trabalhar completamente à distância, mas queriam começar a trabalhar com esse processo tecnológico e esse novo momento que nós estamos vivendo na educação. Entendeu? Então, nós temos educação presencial, educação à distância e temos esse meio termo, né? Esse híbrido, que é o semipresencial que nós podemos ter. Então, são 3 marcas na legislação educacional extremamente importantes. Professora, mas alguns momentos são extremamente importantes na educação presencial, você deve estar falando, e que devem ter na educação à distância também. Sim, alguns momentos são imprescindíveis na legislação, dizendo assim: prova, toda disciplina tem que ter presencial, nem que for uma prova, mas ela tem que ser presencial. Defesa de trabalho de conclusão de curso, ou seja, aquele artigo, quando você faz uma pós-graduação, quando você faz uma graduação, à distância ou presencial, esta é uma atividade presencial, mesmo que você faça um curso completamente EAD. Se você tem estágio supervisionado, indiferente se é um curso presencial ou um curso completamente EAD ou um curso semipresencial, o estágio é obrigatório, presencial. Eu tenho práticas de laboratório, também tem que ser presencial. O que o governo quer mostrar com isso e com essa legislação? Que existem momentos que o aluno precisa socializar, que existem momentos que o aluno precisa estar com um professor tutor. Existem momentos que ele tem que estar construindo o conhecimento junto com outras pessoas. E que sim, ele precisa de um professor presencial, não é só aquele professor em EAD. Então, você que é aluno, que está aí me assistindo e logo vai estar do lado de cá sendo professor, veja só, esses momentos são primordiais num curso presencial, EAD ou semipresencial. Quando você pensar no seu curso à distância, poxa, esses eu sei que são momentos presenciais que eu tenho que ter com o meu aluno. Mesmo que eu tenha um software de simulação, mesmo que eu tenha uma câmera espalhada, eu tenho que ter um momento presencial com o nosso aluno numa sala de aula. Nós temos aí diferenças, então, presencial, semipresencial, né, o EAD, e nós temos elementos que são obrigatórios por lei serem presenciais. Fechou nisso? Essas são as 4 palavras-chave da aula até o momento. E depois disso, o que nós temos? Nós temos assim, temos que pensar, as políticas públicas, quando você vai avaliar, quando nós temos a legislação, um curso EAD, como que ele é avaliado? Da mesma forma que um presencial. Nós temos que ter corpo docente formados de mestres, doutores e especialistas. Nós temos que ter professores, tutores, também mestres, doutores e especialistas. Precisamos do quê? De corpo pedagógico.
Um coordenador de curso EAD, por exemplo, precisa ter experiência em educação à distância. Então, você que está aí está construindo o seu caminho em educação à distância, construindo a sua experiência em EAD, porque para nós é muito importante que o profissional tenha experiência, a vivência com diversas tecnologias e também com o processo de interação, que ele conheça esse caminho, porque quando o MEC vier avaliar o seu curso e ele tiver ou semipresencial ou for um curso completamente em EAD, vão te perguntar se você tem experiência com educação à distância. Veja bem, eu estou falando muito simples de como é o processo de avaliação, de como que ele deve acontecer, quais são as normativas legais. Agora, você que é um aluno de EAD, que já conhece o princípio da educação à distância, que é ubiquidade e autonomia, vai fazer o seguinte, vai entrar lá na página do Ministério da Educação e vai descobrir qual é a legislação que ampara a educação à distância nesse país. Até daqui a pouco!